Como nós faturamos mais de R$500 mil com um lote de 120 novilhas na Recria a Pasto e Engorda em Boitel? Fica conosco que a gente vai apresentar para vocês todos os cálculos, todos os dados, como foi todo o processo, da recria até a engorda. Não esconderemos nada de você. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum dado, nenhuma informação, porque aqui é pecuária na prática que a gente vive todos os dias. Somos pecuaristas e eu sou Dinair do Casado Pecuária e a gente está aqui para contribuir para que vocês também prosperem dentro dessa atividade pecuária. Compramos essas bezerras há 6 meses. Quando a gente comprou, elas estavam com 184 quilos. E como é que foi feito esse processo? A compra aconteceu, a gente na época pagou um valor de R$ 1.800. E elas, a gente chegou na fazenda, nós colocamos ali no nosso protocolo de entrada, vou deixar o checklist aqui na descrição do vídeo para vocês terem uma ideia de como que a gente fez todo o processo. Desembarcamos elas ficaram no piquete ali perto da casa, onde que ela passa por um processo de adaptação. Depois desses dias de adaptação, que dura em torno de 10 a 15 dias, que a gente vai observando como é que está todo o procedimento, aí a gente leva elas de volta ao curral para fazer a marcação, para poder aplicar a vermifugação, tanto o vermífugo quanto as vacinas ali obrigatórias e que são de prevenção para a saúde delas. Então a gente faz todo esse procedimento pensando no bem-estar delas. Depois desse período, a gente leva elas para o pasto dela definitivo, porque a gente já tem esse lote muito bem apartado. A gente faz todo o movimento de separar meio, lote e fundo, para deixar pronto na hora que tiver que fazer esse embarque. Esse é onde começa o nosso processo de recria. Essa época que elas chegaram é uma época de águas. A gente estava com um pasto abundante. Qual a suplementação que a gente forneceu nesse período? Entramos com uma suplementação específica de sal adensado. Como é que funciona o sal adensado? O que é o sal adensado? Vou deixar aqui para vocês as especificações técnicas do que é esse sal adensado. A gente forneceu esse sal adensado, ele é um sal mineral que tem aditivos e ele faz com que a gente diminua nosso custo de produção. Mas isso só é possível quando você tem essa boa oferta de pastagens, onde a gente realmente tem capim muito abundante, a gente tem assim um capim que é adubado, que ele é preparado, o animal só come ponta de capim, esse animal fica no nosso manejo rotacionado, então ele só come ponta de capim. Por isso é possível você trabalhar com sal adensado, porque o sal, gente, a suplementação é apenas um complemento para a nutrição dos animais. Ele não substitui pasto em momento nenhum. A única suplementação que substitui os seus pastos, a sua falta de pasto, seria ração. Então não se iludam achando que você vai colocar um proteico energético, um proteinado ou mesmo sal adensado e que isso vai fazer efeito substitutivo do pasto que você não tem. Então a sua preocupação e o seu custo tem que ser investir em lavoura de capim, em capim abundante, porque é isso que vai te dar um retorno muito mais barato. É isso que vai fazer com que a sua pecuária seja verdadeiramente lucrativa. Então colocamos ele nesse processo aí, durante a nossa recria foi feita aí no sal adensado. Nós tivemos ali aquele momento que esses animais, eles entraram no período de seca. Durante essa transição, hora que o capim realmente ele secou, porque não importa se é adubado, não importa que tipo de capim que você tenha. Chega no momento que ele não se mantém mais verde, porque seca tem todo ano e a gente tem que se preparar para isso. Então, pecuarista, se você não está preparado, se prepare, porque no ano que vem vai ter de novo e tem todo ano. Então, durante esse período aí da seca, a gente entra com uma outra suplementação. A gente entrou com proteinado 01. Por quê? Porque no capim já não tem mais a mesma proteína que tinha agora na época das águas. Então você tem que preparar para isso. E tem que deixar seus animais ou mantendo peso ou ainda ganhando. A gente sabe que no período da seca ganhar peso somente ali com essa suplementação que não é ração é muito difícil. A maioria das vezes você perde peso e não ganha. Então, por isso, a gente entra com proteinado 0,1% para manter essa fonte de proteína e o gado ainda ganhando um peso pouco ali, às vezes uns 100 gramas, 200 gramas no máximo. E depois, a hora que volta às águas, aí ele continua ainda desempenhando. Então, a gente levou eles, fez essa transição de suplementação, terminou esse período,
que a gente fez? Nisso, o gado já estava ali entre 260 quilos. Quando elas atingiram 275, 277 quilos, entramos em contato com o Boitel, que a gente já tem um contrato com o Boitel, e enviamos esses animais para a terminação, a engorda dentro do confinamento, dentro do Boitel. Como é que é o processo? Vou deixar para vocês agora todos os números, todos os dados de como que funciona um Boitel. O nosso contrato aqui na nossa região, a gente está falando entre MS e São Paulo. O Boitel que atende a gente, eles têm uma unidade no MS e uma unidade em São Paulo. O nosso rebanho fica no Boitel em MS e eles têm um frigorífico que abate para eles. Durante o momento que a gente levou o gado para o Boitel, a gente fez um embarque delas, são 120 novilhas, vieram 2 carretas, carregaram 60 cabeças em cada uma das carretas. Chegando lá no Boitel, a partir dali, a gente já estava acompanhando o mercado futuro, a gente começou a observar o mercado futuro. E para que isso? Porque lá eu tenho uma oportunidade de travar o meu preço de venda. Então, até 30 dias antes da data do abate, eu posso travar o meu preço de venda no mercado futuro. Se eu tenho uma previsão que esse animal será abatido em novembro, dezembro, eu já começo a observar qual que é o preço que está no mercado futuro para essa data. Encontrando a melhor oportunidade, porque esse mercado oscila, ele sobe e desce, sobe e desce. E tem dias que ele dá alguns picos, e aí a gente já deixa tipo que uma ordem lá dentro do frigorífico, lá no pessoal que faz a trava aí do mercado futuro. Se o gado bater, o preço do boi gordo na bolsa bater X reais, vocês façam a trava para nós. Então a gente já tem todos os custos de produção, a gente sabe quanto que a gente quer ganhar, então a gente fica de olho nisso, baseado no que está acontecendo no momento. E aconteceu com esse lote, a hora que bateu, a gente tinha uma expectativa de 320, era isso que a gente estava buscando. E aí, como tem um percentualzinho que você não pode travar, que dentro do Boitel tem algumas regras, a gente pode travar até 90% do valor, da quantidade de arrobas que você enviou. Então, nesse movimento, a gente, quando bateu 320, a gente fechou nesse lote, acho que 3 contratos. Um de 323, um de 317, um de 319, que na média, aí, depois com o custo do físico desses 10% que não foram travados, a gente fechou em 318,79. Enfim, esse gado a gente já sabia exatamente quanto que a gente tinha pagado, quanto que a gente tinha custado na recria e por quanto que ele iria ser vendido. E a hora que a gente efetuou a venda, a gente já tinha todos os nossos dados, os nossos números na mão. Dentro do Boitel existe como é que funciona a dieta, a alimentação, como é que eu pago. Para fêmeas, você paga por consumo de matéria seca. E como é que funciona isso, né? Quanto que custa? Normalmente uma fêmea, ela consome lá no coxo 8, 9 quilos aí por dia de matéria seca, que representa entre 2 e 2,5% do peso vivo do animal. Então a gente faz todo esse procedimento aí de fazer essa... E quando a gente faz o contrato com o Boitel, a gente já define também quanto que a gente vai pagar pelo quilo dessa matéria seca. Então você já sabe todo o seu número. Então a gente deixou aqui para você logo a seguir qual que foi o peso de entrada, qual que foi o peso de saída, qual que foi o GMD, qual que foi o rendimento de carcaça, quanto que foi o preço de venda, qual que foi a nossa margem de lucro, qual que foi o nosso percentual como um todo. Então a gente deixou todos os dados, todos os números, fica com a gente aqui. E se você já achou que essa dica foi válida, já dá seu like aqui nesse vídeo, porque tem muito mais aqui pela frente e a gente vai mostrar para vocês quanto que de fato sobrou no nosso bolso desse lote, desse rebanho que a gente enviou ali para o confinamento. Aqui a gente pegou o custo de entrada, a gente pegou o custo que a gente gastou lá, inclusive frete, vírgula por vírgula. Esse foi o que colocou no nosso bolso esse montante do lote. Só que a gente ainda pensa de outra forma também. Esses 300 e poucos mil que representou aí a lucratividade global do lote, a gente repôs os animais, né? A gente comprou de novo 120 cabeças. Claro que o custo agora não é mais aquele mesmo custo lá de trás. Mudou tudo isso aí. E agora o custo é diferente. Então, só que também o resultado desse lote vai ser diferente. Então, eu preciso olhar o lote lá atrás, eu não posso olhar para frente. Eu tenho que ver quanto que me custou e me rendeu esse lote. Eu não estou saindo da operação, eu vou continuar na operação.
lote passado, um ótimo. Mas o que a gente queria mostrar para vocês foram esses resultados, foram esses números, que essa operação para nós foi lucrativa, foi muito positiva e tem sido. Então, fica conosco, nos próximos vídeos aí a gente vai continuar apresentando números, dados de pecuária lucrativa, tanto de recriar pasto, engorda pasto, engorda em confinamento, em boitel.